Em entrevista ao Capital News, o vereador Otávio Tradi fala sobre projetos, participação em comissão, renovação de vereadores e expectativa para o novo mandato. Confira. Vereador Otávio Tradi, bom dia. Bom dia, Flávia. O senhor tem 4 projetos em andamento, né? Um projeto com relação à juventude, vídeo monitoramento, food truck e flex park. Né? Comenta um pouco sobre esses projetos que o senhor está desenvolvendo. Bom, qual a importância, qual a visão que o senhor tem para a contribuição com relação a isso? O food truck já é um projeto que já foi aprovado, né, em 2015, né? Nós tivemos uma conversa com a secretária de Turismo e Cultura aqui de Campo Grande, a doutora Nilde Brum. Pedimos para ela dar ênfase a essa nova onda, né, do food truck, que nos grandes centros do Brasil já tem uma grande efetividade dessa nova cultura, né? E pensando em cultura, em gastronomia, em turismo, é muito importante que a gente possa dar valor a esse projeto. A questão da juventude é muito ampla. A gente vê hoje a participação cada vez mais efetiva do jovem na política. Uma grande demonstração disso foram nessas eleições, não só em Campo Grande, mas no país inteiro, que elegeu vereadores mais jovens. Eu creio que daqui 1 ano e meio nós teremos eleições para deputado estadual, para deputado federal, senador, presidente e governador. A intenção e o objetivo do eleitor brasileiro estar dando a oportunidade para esse tipo de perfil dentro da política, jovens com novas ideias, com novos pensamentos. E eu vejo isso uma grande importância para o futuro político, administrativo e eleitoral de cada um dos municípios do nosso país. Outro projeto também a respeito do vídeo monitoramento. É uma das nossas causas que nós brigamos durante os 4 anos de mandato. Inclusive, na época, o secretário Valério Zambuja, que foi o responsável pela implantação do vídeo monitoramento, nós tivemos uma reunião com ele, cobramos a efetividade, a implantação, porque era um projeto que já tinha sido aprovado lá atrás, e que já tinha o recurso federal reservado e só faltava a boa vontade do gestor em estar implantando esse vídeo monitoramento. Então, eu vejo que o Brasil está cada vez mais inseguro, né? E nós temos que nos preocupar muito. Campo Grande sempre foi uma cidade que não é considerada violenta, mas que nos últimos anos aumentou muito a violência, né? Eu, como advogado, vejo isso diariamente na questão jurídica e vejo também na questão social como um vereador. Então eu acho muito importante que os parlamentares eleitos, vereadores e todos aqueles que têm cargo eletivo possam ter uma preocupação com a questão da segurança em nosso país, em nosso município, em nosso estado. Questão do Flex Park, é um projeto que está iniciando, ainda não foi apresentado. Eu fui procurado por alguns dos advogados de Campo Grande, reclamando, né, dessa situação de ter que toda vez ir ao fórum e permanecer pelo dia inteiro ou pela tarde inteira, não ter a possibilidade de estacionar lá e ficar o tempo que precisa. Se você for ver, uma das regras do Flex Park é colocar como limite máximo os 120 minutos. Se você for permanecer por mais de 120 minutos, você tem que retornar ao Flex Park para poder renovar os 120 minutos. Então, assim, tem advogados que passam a tarde toda em audiência, né? Então, a gente está estudando uma maneira de contemplar não só os advogados, mas todos aqueles que utilizam
o Flex Park para fins trabalhista e para fins diário, né? Por exemplo, utiliza de segunda a sexta. Eu acho injusto quem usa o Flex Park todos os dias, no período da manhã e da tarde, ter que pagar e arcar com esse valor financeiro. Então nós estamos tentando, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir uma melhor maneira de apresentar esse projeto. O senhor já presidiu a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Participou também da Juventude e da Segurança. E está cotado de novo para Legislação, Justiça e Redação. Como o senhor vê a continuidade desse trabalho? O que já foi realizado, o que ainda pode ser realizado com essa renovação da comissão? Bom, durante todo o período que eu estive aqui, durante os 4 anos, eu sempre busquei fazer a diferença naquilo que eu entendo, né? Não adianta eu, como advogado, querer fazer parte da comissão de esporte ou de outras matérias, né? E eu vejo que nós temos que dividir as comissões conforme a capacidade técnica de cada um dos vereadores. Eu sou advogado, estudei 5 anos na faculdade, fiz pós-graduação. Então a minha contribuição para a sociedade, dentro das comissões da casa, vai ser justamente nesse quesito. Comissão de Justiça, Comissão de Segurança, Comissão de Eficácia Legislativa, Comissão da Juventude, e pretendo, né, após ter sido presidente, ter exercido o cargo de vice-presidente e até ter sido membro da Comissão de Justiça, ao menos participar dessa comissão para contribuir com aquilo que eu entendo, né, que é a área do direito para a cidade de Campo Grande. Então, o meu objetivo é continuar nas comissões que eu fiz parte durante os 4 anos, como você falou, da Justiça, da Juventude, da Segurança Pública, e pretendo também fazer parte da Comissão da Eficácia Legislativa, que é a defesa da prerrogativa do vereador, né? Hoje a gente vê uma Câmara Municipal atuante, como a de Campo Grande, durante esses 4 anos, aprovando inúmeros projetos e que, se a gente for ver na prática, não são aplicados pelo prefeito e não são também respeitados pela população. Então eu vejo que essa questão da eficácia e da validade e da prática dos projetos aprovados pelos vereadores pode fazer uma diferença positiva na sociedade. O senhor falou em renovação. A Câmara teve uma renovação muito grande nessa última eleição. Foram 18 novos vereadores. Como o senhor vê essa mudança na Câmara, na estrutura toda, os novos vereadores que estão chegando, a maioria tem participação política, mas não tinha aquela visibilidade como todos os outros. Como é que o senhor vê isso e como o senhor pretende trabalhar com esses novos vereadores? As parcerias para novos projetos, para novas menções assim, para a cidade, né? Certo. Muito boa pergunta. Eu, durante todo esse período de que acabou as eleições e realmente nós tivemos uma renovação muito grande em Campo Grande, a gente ouve muito falar que a Câmara de Campo Grande renovou. A Câmara de Campo Grande tem novas caras, né? Campo Grande quis trocar seus parlamentares. Só que tem um detalhe nessa situação que às vezes muitos esquecem. Não foi a Câmara de Campo Grande que renovou. Foi a Câmara do país inteiro que renovou. Se você for analisar as principais capitais, ou se você for pegar todas as capitais do país, a renovação de vereadores foi muito grande. Então não foi uma situação específica na nossa cidade, mas foi uma situação específica na política brasileira. Diante de todas as situações que acontecem e que aconteceram e que ainda vão acontecer, a gente vê que a população quer mudar, quer buscar um novo perfil,
que é uma nova ideia dentro da política. E eu vejo o perfil das pessoas que vieram para a Câmara, que foram eleitas, como o perfil daquilo que a população brasileira quer, que é um perfil jovem, um perfil trabalhador, um perfil que vê a política de uma outra maneira. Então essa é uma renovação não só da Câmara Municipal, mas é uma renovação da política brasileira. E eu creio que quem não se adequar a essa nova perspectiva política vai acabar realmente ficando de fora. Então, eu agradeço a população que viu em mim o merecimento em retornar aos trabalhos, né? Eu costumo dizer que a reeleição ela é muito mais... ela te traz muito mais alegria do que a própria eleição, porque quando você é eleito, te dão uma oportunidade, né, para você mostrar o seu trabalho. Quando você é reeleito, a oportunidade que eles te deram parece que foi alcançada. Então eles querem que você continue fazendo o seu trabalho. Então a minha vida política ela vai depender desses 4 anos. Se eu fizer um bom trabalho, podem querer que eu continue dentro da política. E se eu não atender as expectativas, vão querer renovar. E assim é a vida política, como a vida profissional, e tudo na vida é assim. Então eu espero fazer um bom trabalho, como fiz durante os 4 anos, com uma perspectiva muito melhor, principalmente de relacionamento com o prefeito, né? A gente percebe que Campo Grande sofreu muito nesses 4 anos por uma falta de diálogo entre a Câmara e a Prefeitura, e que nesses primeiros 40 dias de mandato dos vereadores, do prefeito e da vice-prefeita, a gente vê uma nova concepção, né? Uma nova ideia. Vereadores fazendo parte das inaugurações, prefeito vindo até a Câmara Municipal, e isso só vai trazer ponto positivo para nós, como campograndense. O senhor falou na política jovem do Brasil. O Brasil inteiro está sendo renovado com a juventude entrando na política. O senhor é jovem, já vem de 4 anos como vereador, tá para mais 4, mas o senhor pretende, na próxima eleição, concorrer, quem sabe, a um deputado estadual, um deputado federal, tentar uma ascensão política na próxima eleição? Olha, eu acho que essa questão ela tem que vir naturalmente, né? Não adianta a gente dizer o que vai acontecer o ano que vem. Lógico que todos que são vereadores um dia querem ser deputados e assim por consequência. Mas não é o meu objetivo inicial. O meu objetivo hoje é fazer um mandato à altura dos votos que recebi na urna. Então, não estou fazendo campanha, não estou pensando em fazer campanha para deputado, não vou sair visitando o interior, mas vou focar o meu objetivo na minha função, que é vereador de Campo Grande. E esse vai ser o meu objetivo nesses próximos anos. Além desses projetos que o senhor já tem apresentado e o projeto do Flex Park que vai ser apresentado, o senhor já tem mais alguns outros projetos? Nós estamos estudando alguns projetos aqui, né, com assessoria. Eu prefiro ainda não falar, né, porque nós não temos nada concreto. Então, inclusive o próprio projeto Flex Park ainda não foi apresentado, né, vai ser uma discussão. Então, antes de falar sobre determinado projeto, eu tenho que ter uma conclusão sobre ele. Então, nós temos ideias para a juventude, nós temos ideia para a cultura aqui em Campo Grande, nós temos ideia para a segurança com a implantação do vídeo monitoramento, que vai ser uma cobrança que nós vamos fazer para o prefeito Marquinhos, para expandir o vídeo monitoramento em Campo Grande e fazer com que todas essas ideias que nós implantamos durante o mandato e durante a eleição continuem sendo pauta
aqui na Câmara e no ano parlamentar. Como você avalia a situação da capital deixada pela antiga gestão? Porque o que a gente tem escutado muito é que tem rombos em todos os lugares. A capital está praticamente um queijo suíço. Mas como que o senhor avalia essa situação? Bom, todos nós sabemos que Campo Grande, de 4 anos para cá, piorou. Quem nasceu em Campo Grande, quem conhece a cidade, sabe que até final de 2012 nós tínhamos uma cidade. E de 2013 a 2016 nós acabamos tendo outra cidade, né? Isso, quem anda pelas ruas, quem participa de forma efetiva da política, vê realmente que Campo Grande está toda esburacada. Quem frequenta os postos de saúde vê que Campo Grande está sem médico, está sem medicamento, está com dificuldade de trazer investimentos que antes tinha. Se você for ver nos 4 últimos anos, qual grande empresa que veio para cá, qual grande empreendimento que Campo Grande inaugurou. Então a gente vê de uma maneira geral uma queda em todos os sentidos. Creio que grande parte dessa situação é pela falta de competência do último gestor e pela falta de harmonia entre o legislativo e o executivo. A Constituição Federal é clara e diz que os poderes eles não são hierárquicos, ou seja, todos estão no mesmo patamar: judiciário, legislativo e executivo. Porém, eles têm que andar em harmonia e independência. E não foi o que aconteceu. Isso acabou atrapalhando muito o progresso de Campo Grande, que acabou paralisando, né? Estava numa crescente, paralisou. E eu vejo isso como campo grandense com muita tristeza, né? Porque no final do ano passado a cidade estava inteira esburacada, né? E a gente vê a cidade suja, com os canteiros com mato alto, as pessoas reclamando em todo lugar. E não é isso que a gente quer para a cidade, né? Todo mundo sempre viu na cidade de Campo Grande um potencial de qualidade de vida, um potencial para ser uma capital tranquila, segura. E quando a população se deparou com a possibilidade de não viver mais naquela Campo Grande dos sonhos, decidiu renovar, decidiu mudar, mudou o prefeito, mudou a Câmara de Vereadores, e a responsabilidade nossa é muito grande em fazer com que a cidade volte a ter a desenvoltura, o progresso e o crescimento econômico que nós tínhamos. Tiveram alguns projetos que trouxeram, digamos, a alegria para a população, como a cidade do Natal. Foi uma coisa que sempre teve bastante aceitação, a população ia, por mais difícil que fosse chegar até o local, que não tem transporte coletivo que passa por ali, mas as pessoas acabavam indo para lá para prestigiar, e no final do ano passado não teve. Né? Com toda aquela estrutura que foi realizada está completamente destruída, né? Então seria assim, uma coisa a tentar reverter, tentar fazer voltar a funcionar, né? Projeto desse sentido, que tem não só a cidade de Natal, tem vários espalhados que acabaram sendo danificados ao longo desses 4 anos. É muito interessante você ter dado como exemplo a cidade do Natal, porque a cidade do Natal ela é um exemplo vivo daquilo que Campo Grande estava vivendo. Mal cuidada, sem gerência, sem administração. E quando a gente não tem a vontade administrativa de mudar ou de continuar, você acaba caindo. A cidade do Natal não teve porque ela não tinha condições para poder receber as pessoas, porque não teve o cuidado durante um Natal e o outro.
Ontem eu tive conversando com a Nilde Brum, secretária de Turismo, e ela disse que fez uma visita à cidade do Natal com a possibilidade de colocar a feira do artesanato lá. Mas infelizmente ela viu que ali não tem capacidade mais para poder receber, tendo em vista a deteriorização do local. Então, para que a gente possa o ano que vem ter a cidade do Natal de novo, vai ter que reconstruir a cidade do Natal, porque ela estava caída, não tinha condições para receber a população. E era a maneira como Campo Grande estava indo. Hoje a gente via alguns parques mal cuidados também, algumas praças de Campo Grande com mato alto, não dava para você fazer a corrida que geralmente o campograndense faz. Então é um exemplo vivo daquilo que Campo Grande estava correndo. Sobre os primeiros 40 dias de mandato do prefeito Marquinhos Trade, como o senhor avalia essa corrida que ele está fazendo para tentar recuperar o quanto antes os essenciais, os serviços essenciais para a população, para daí ele poder dar sequência no projeto que ele tem em mente, nas coisas que ele tem para Campo Grande? O Marquinhos, ele sempre foi um homem muito trabalhador. Sempre foi uma pessoa que acorda cedo, dorme tarde, pensando no trabalho. Isso eu conheço ele de há muitos anos, né? E ele iniciou o mandato com a cara dele, com a cara do trabalho e com o perfil que Campo Grande quer. Outra pessoa que também se assemelha muito à maneira como ele vem conduzindo a cidade é o Dória, lá em São Paulo, que também vem tido algumas das mesmas atitudes que o Marquinhos. Um prefeito presente nas ruas da cidade, um prefeito presente nas questões administrativas do município, um prefeito que delega funções e confia naqueles que estão diante das principais pastas da prefeitura, um prefeito que montou uma equipe técnica, deixando a política de lado. Inclusive, muitos dos secretários dele, inclusive, não apoiaram ele durante o processo eletivo. Então, eu vejo 40 dias de muito trabalho com o perfil dele, a cara dele, isso. E eu tenho certeza que esse ânimo trabalhador que ele sempre teve durante a vida dele vai fazer Campo Grande se reerguer. Apesar de todas as dificuldades, apesar dos erros que ele vai cometer, porque todos cometem erro. O humano erra e acerta. Se for só acertar, não é humano, é uma máquina. Então todos nós que estamos aqui, a gente erra e acerta. Mas que ele possa acertar muito mais do que errar. Diferente do outro que errou muito mais do que acertou. Uma cobrança muito grande foi com relação aos buracos. A cidade inteira esburacada. Ele já fechou a maioria dos buracos, mas ainda tem muitos para fechar. E ao mesmo tempo que ele tenta acelerar esse processo, ele está com as dificuldades com relação ao Ministério Público, né, que está com a verba travada, teve vários processos, muitos ofícios, que foi algumas das reclamações dele também, do secretariado dele ter que parar para poder responder ofício, e isso acaba atrapalhando todo o processo. O senhor, como advogado, esse procedimento, como o senhor vê esse entrave, digamos assim, da prefeitura com o Ministério para poder resolver todos os problemas que tem? Bom, eu acho o seguinte, nós temos hoje a participação efetiva do Ministério Público no convívio social. Isso foi conquistado por eles durante um período aí de tempo, né? Uma conquista dos promotores. Eu vejo como válida, porque a lei, ela não tem você obedecer meia lei, ou um pouco da lei, ou você cometer um pouquinho de erro.
A lei ela é seca. Ou você está dentro da lei ou você está fora da lei. Então, eu vejo a importância da fiscalização do Ministério Público, vejo a importância dessa participação efetiva dentro da sociedade, mas também tenho convicção de que em momentos de crise, como todos nós brasileiros estamos vivendo, deve-se ter algum diálogo em determinadas situações. Eu vou dar um exemplo do diálogo que acabou trazendo e vai com certeza trazer benefício para a cidade, que foi a questão dos parques. Nós tínhamos um TAC, que é um termo de ajuste, feito entre a Prefeitura e o Ministério Público na época do ex-prefeito, de que alguns parques em Campo Grande não estavam em condições para poder receber a população. O Ministério Público, acertadamente, chamou a Prefeitura e disse a possibilidade de, inclusive, fechar alguns parques na nossa cidade. A Prefeitura, na época do ex-prefeito, se dispôs a fazer algumas correções com prazo de janeiro de 2017. Porém, não foram feitas. No início do mandato do atual prefeito, ele poderia iniciar com alguns parques fechados. Porém, ele procurou o Ministério Público, explicou a situação que Campo Grande estava se passando, explicou a importância do campograndense em ter parques em funcionamento e pediu a extensão desse prazo. E o prazo foi concedido. Então, em determinadas situações, eu creio que o bom senso e a análise prática de cada situação, de cada caso concreto, pode ajudar a população, principalmente, e destravar muita burocracia que a gente vê dentro da política. Com relação à saúde, que é um dos segundos pontos mais fortes do prefeito Marquinhos, ele tem feito visitas estratégicas, digamos assim, nos postos de saúde, tem aparecido espontaneamente, para pegar de surpresa o funcionamento, né, da saúde pública, para ver onde ele tem que acertar, onde ele tem que corrigir, né. Tiveram algumas denúncias falando que após algumas visitas deles, os médicos simplesmente encerravam o serviço e iam embora, como aconteceu no posto de saúde do Coronel Antonino há algumas semanas atrás. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo que a saúde pública ela é uma questão prioritária em todos os governos, né? Não só em questão de investimento, mas em questão de necessidade também. Eu vejo que não tem dia, não tem hora, não tem minuto para se ficar doente. Então, os postos de saúde e toda a estrutura de saúde pública do nosso município e de qualquer um tem que estar sempre funcionando, né? Nós tínhamos, durante esses 4 anos aí, a farmácia que funcionava até determinado tempo. Então, se o paciente precisava do remédio à noite, não tinha que esperar amanhecer o outro dia. Tinha também a questão da falta de pediatra, tem também a questão estrutural dos postos, dos UPAs, e eu vejo que essas visitas, elas são importantes para fazer com que o funcionamento seja natural, né? Porém, eu vejo também que para que a gente possa estar requerendo o trabalho 100%, né, do servidor público municipal, não estou falando de uma classe direcionada, mas ao servidor público municipal de uma maneira geral, tem que se dar estrutura para que ele possa trabalhar, né? Então, eu vejo essa situação dessa forma. Nós temos que estruturar os postos, nós temos que
dar estrutura para que aqueles que fazem a saúde pública, os funcionários da saúde, possam ter condições de demonstrar da melhor maneira o seu trabalho. Você falou da farmácia. Os postos estão com falta de remédios. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, e o prefeito, o prazo é de 20 dias para tentar reorganizar essa situação. Parece que já foi feita a licitação para a compra de remédios. Né? Como que pode ser trabalhada essa situação para não acontecer isso? Porque tem remédios que estão em falta há mais de um ano na população e são remédios básicos. De pirona, paracetamol, que é os remédios para gripe, para alergias básicas, digamos assim. Né? Bom, o segredo para isso é gestão, né? Quando você vê que o medicamento, o depósito do medicamento está chegando ali a uma margem de 50%, você já tem que licitar para que ele possa estar trabalhando com uma margem de 80% a 100%. Então eu vejo que isso é uma questão de gestão mesmo. Querer fazer, né? Ter vontade para trabalhar, não ficar só brigando com os outros, falando mal dos outros ou trazendo a responsabilidade para um para o outro. Né? Eu acho que acabou esse momento de querer jogar a responsabilidade para outras pessoas, daquilo que você pode resolver, sabe? Então é isso que o Marquinhos está fazendo. Está chamando a responsabilidade e está agindo como prefeito, não como político. E tenho certeza que, dentre um período, né, de um ano para equalizar essa situação, não estou falando na questão dos medicamentos, mas estou falando na questão geral da cidade, nós vamos ter, a partir de 2018, uma cidade totalmente diferente, por aquilo que ele vem apresentando, pela vontade de resolver os problemas e não se esconder deles, né? Nós vimos vários exemplos, né, como Marquinhos já deu, já foi atrás, já está direto, ele está indo nos postos de saúde, ele vai até o problema, ele não deixa o problema chegar até ele. Então acho que isso é importante, é uma antecipação da atitude, coisa que a gente não teve durante esses 4 anos. Com relação à educação, uma coisa que todo ano acaba sendo debatida é a questão dos uniformes da rede municipal. Por que não tentar fazer como que eu posso dizer? Uma fiscalização para tentar fazer esses alunos receberem todo o kit escolar no começo do ano. Sempre o prazo é abril, maio, e isso já tem 4 ou 5 meses de aula. E os alunos sem ter a condição correta para estudo. Tá. Porque a educação é a base de tudo. Não foi sempre assim. Até 2012, o material escolar, o kit escolar, o uniforme era entregue no primeiro dia de aula. De 2013 para cá que mudou, né, nos últimos 4 anos. Eu tenho contato com o prefeito direto e eu vi nele uma obsessão muito grande em entregar os materiais nos primeiros dias de aula. Porém, isso depende de algumas situações burocráticas. Tem que se abrir licitação, tem que fazer isso, fazer aquilo, isso tudo tem um trâmite. E o trâmite correto, ele deve ser iniciado no final do ano passado. Desde setembro, eles já deveriam ter programado essa entrega do material e do uniforme. Só que como o ex-prefeito entregou o uniforme em agosto do ano passado, quando ele assumiu não tinha nada praticamente plausível para se entregar o uniforme no tempo correto. Ele não mediu esforços, mas eu creio que logo, já nos próximos meses aí, o mais rápido possível, ele vai conseguir entregar esses uniformes e tenho certeza absoluta que no ano que vem vai ser entregue no período certo. O senhor, como vereador, no novo mandato,
agora vai também trabalhar mais presente, digamos assim, para tentar agilizar dentro da Casa de Leis essas situações que estão sendo debatidas, estão sendo solicitadas pela população, para tentar restabelecer a vida da cidade, digamos assim. Entendi a pergunta. Inclusive, nós, vereadores, temos demandas que a população nos pede, né? Nós temos ofícios encaminhados, nós temos indicações a serem feitas, nós temos atendimento aqui no gabinete. Você viu aqui como é que está hoje, ofícios de líderes comunitários pedindo melhora no bairro, e enfim, a população vem até o vereador e o vereador vai até o executivo. Nós estamos em contato direto com os secretários. Diferente dos últimos 4 anos, eu já visitei várias secretarias, fui bem recebido, tenho levado as pessoas que vêm aqui ao gabinete à procura de determinada situação, até o secretário, para tentar resolver. E eu tenho certeza que essa relação de harmonia vai ser positiva tanto para os vereadores, que vão ter o pedido da população atendida, quanto para o prefeito, que vai fazer uma gestão muito mais democrática, né? E muito mais de diálogo. E eu acho que isso que é o importante nesse momento. Flávia Andrade para o Capital News.